Acho que tá dando para ouvir direitinho. Boa noite, gente. Eu sou a Natália, do Engenheiro Sem Fronteiras, Núcleo Itabira, do projeto Inclusão Digital. E Boa noite, junto com o pessoal. Marcos. Pode falar. Eu também faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras, mais especificamente do Inclusão Digital Sem Fronteiras. E hoje, eu e a Natália estamos aqui para ministrar essa live para vocês. Espero que vocês estejam tendo uma terça-feira aí muito boa. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí no chat. A gente vai estar respondendo para vocês. E espero que vocês gostem dessa live de hoje. Bom, primeiras atividades que a gente tem que apresentar para vocês são aplicativos de confiança e outras ferramentas que consistem em privacidades mesmo, no dia a dia, para vocês usarem de formas um pouco assim mais seguras, sem que fiquem com aquele receio, aquele medo de usar algum aplicativo ou alguma ferramenta. E para isso, a gente precisa ter uma navegação privada. Ou seja, muitos de vocês já devem ter visto aquela famosa navegação de forma anônima no navegador que vocês usam para pesquisar alguma coisa, seja no celular ou seja no computador. E essas redes privadas, elas também, né, facilitam principalmente nas questões de você usar um Wi-Fi que seja de forma pública ou principalmente para evitar o roubo de senhas, que muitas dessas coisas se relacionam com a privacidade. E juntamente com essas questões vem aquele famoso navegador anônimo, que é acessado facilmente pelo canto inferior, seja do celular, ou seja, do computador de vocês, para que vocês consigam acessar de fato essa janela anônima, evitando o roubo de senhas e também evitando que fique guardado aquela pesquisa que vocês fizeram naquele dia ou naquele momento. E aí, como que a gente pode, no caso, evitar o roubo dessas senhas? Existem várias formas, mas a gente hoje vai estar falando para vocês uma forma de farreal. Esse farreal ele é chamado de UTM, que ele utiliza, né, um pouco dessas regras que são constantemente revisadas, mas de fato, o que é um farreal, no caso, para vocês entenderem um pouco melhor? Ele consiste principalmente no gerenciamento centralizado de ameaças, ou seja, ameaças possíveis que podem ocorrer durante a navegação que vocês vão estar pesquisando, ouvindo algum conteúdo na internet. E ele também é a junção de diversos equipamentos que vocês podem estar utilizando, são uma informação realmente de segurança. Por exemplo, vocês vão pesquisar alguma coisa na internet e vocês têm a instalação desse firewall como se fosse um programa do computador de vocês. Ele analisa aquele site que vocês estão utilizando ou vendo, ele evita aquele site a ter acesso a futuras senhas, caso for um site que você tem que fazer o login, por exemplo, se fosse o login de um Facebook, ele realmente evita o Facebook ter acesso a essa senha sua, que no caso seria o login, e ele gerencia sempre essas senhas que vocês, no caso, criam para que elas sejam seguras para vocês e que o site que vocês estão vendo ou utilizando, ele não tenha nenhum acesso a essa senha que foi criada ali naquele momento. E uma outra coisa seria vocês terem um anti-spam. Mas para quem talvez não conheça o que é um anti-spam, o spam ele é um termo usado, principalmente nas questões de e-mails, para quem tem e-mail ou Gmail também serve. Geralmente vocês costumam receber muitos e-mails de empresas ou pode ser de alguma outra instituição. Muitas das vezes eles vão para aquelas caixinhas que chamam de spam. E essa caixinha funciona principalmente como se fosse um e-mail
nocivo, um e-mail perigoso. E aí, essas redes sociais, que no caso seria do Gmail ou o próprio e-mail, eles já têm um pouquinho disso, de realmente identificar e já mandar para a caixa de spam. Mas existem ferramentas próprias que vocês podem estar utilizando e estar baixando também no computador de vocês, no caso, para que, de fato, elas façam esse mesmo caminho, né, por causa se vocês não utilizarem nem o Gmail, nem o e-mail para envio de um e-mail, ou seja, institucional de uma empresa, ou seja, de modo mais privado, pessoal também, vocês podem estar utilizando esse spam. E assim que vocês já utilizam, né, no caso, ele já meio que facilita e identifica todo aquele e-mail que você identificou como spam de primeira vez. Então, sempre que aquela empresa está enviando aquele mesmo e-mail, sempre vai estar identificando e chegando um aviso para você. A terceira coisa seria vocês terem um antivírus. Muitos computadores hoje em dia, e celulares também, já vem com o antivírus ativado no celular de uma forma de aplicativo e no computador, nos computadores de uma forma de um programa normal mesmo. Mas muitas das vezes esses antivírus não são muito confiáveis ou não tem muita explicação de como utilizá-los. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é um antivírus no caso. Um antivírus ele é conhecido popularmente, né, como se fosse o vírus próprio mesmo. E aí a gente tem que baixar esse programa para que ele evite que o computador adquira esse vírus mutuamente, assim que vocês acessarem algum tipo de site, algum tipo de conteúdo, seja em computadores, celulares. E também ele monitora as aplicações que são instaladas no seu computador. Por exemplo, vocês vão instalar algum tipo de outro equipamento, vocês vão instalar algum programa específico para alguma área de trabalho. Esse antivírus ele vai analisar sempre esses novos programas que vocês realmente utilizarem para que seja sempre ele dê aquele sinalzinho de ok para você, que você pode usar aquele novo programa que você instalou no seu computador. E muitas das vezes também ele facilita a velocidade do seu computador. Ele melhora isso. Porque geralmente sempre tem alguns vírus que são propagandas, que no caso, né, costumam aparecer. Esse antivírus também elimina essas propagandas. Então acaba que a navegação sua fica mais rápida e não fica aquele travamento que muitas vezes acontece em algum tipo de navegação que vocês fazem na internet. E assim que o seu antivírus notifica, ele vai para uma forma de quarentena, que é onde ele é supervisionado. Né? E aí, assim que ele vai para essa forma de quarentena, o antivírus faz toda aquela análise em forma de como se fosse realmente um relatório, e ele cria um tipo de assinatura digital. Essa assinatura digital seria basicamente a verificação de ok ou não ok para aquele site ou para aquele programa, para que vocês estejam cientes se aquele site ou aquele programa é viável para estar sendo utilizado. A quarta coisa seria para vocês sempre estar mudando a senha, seja dos computadores de vocês, seja dos celulares, algum outro tipo de eletrônico que vocês estejam utilizando constantemente. Nesse caso, não tem muito um período específico, mas a gente aconselha, e muitos sites também aconselham, que sejam de 3 em 3 meses, no mínimo, que vocês estejam realmente alterando essas senhas. Caso vocês realmente alterem essas senhas, por exemplo, de semana em semana, muitos sites e pesquisadores já afirmaram que não é algo muito bom, porque assim você vai estar facilitando, provavelmente, algum hack ou algum vírus a estar acessando essas senhas, então vocês têm que deixá-las se manterem um pouco para que realmente essas senhas estejam de uma forma mais específica, estejam realmente reconhecidas pelo seu computador, pelo seu celular que você esteja utilizando.
e para que não dê brecha para esses vírus ou algum tipo de hacker adquirir essas senhas que vocês estão utilizando. E também ela segura, né, principalmente, é uma forma que vocês criam uma senha para que vocês tenham facilidade de identificá-la e que não criem uma senha também muito difícil para que vocês não esqueçam ela futuramente. E aí tem que ficar essa constância de, por exemplo, toda semana estar trocando essa senha. Então isso é uma coisa que vocês têm que ter planejado, uma senha tem que estar guardada bem e que não possa ser acessada por mais pessoas que sejam realmente restritas a você. E a segunda coisa seria habilitar a autenticação de dois fatores. E a autenticação de dois fatores, ela pode ser de várias formas, mas a mais comum, que no caso seria dessa autenticação de dois fatores, seria somente na hora de você fazer um login em uma conta, ela oferece aquela questão de uma forma de segurança para enviar um SMS para o número do seu celular. Mas existem outras opções também, que seriam o envio de um código para seu e-mail, um código para outro tipo de programa que você usa. Isso depende muito de um site que você está fazendo login, seja de redes sociais, por exemplo, Facebook, ou seja de alguma empresa que você esteja acessando lá também. Então, essa autenticação, ela é algo a mais para vocês terem realmente uma segurança maior. E uma coisa interessante dessa autenticação de dois fatores é principalmente quando alguém que vai tentar acessar a sua conta, ela, por exemplo, ela acerta aquela primeira senha. Aí, ok, ela passou por aquele primeiro processo. Só que como você tem essa autenticação em dois fatores, na hora que chega lá na parte de enviar um código para o número do seu celular ou para o seu e-mail, vai chegar o código no seu e-mail. E a pessoa não tem acesso ao seu e-mail e nem ao número do seu celular. E aí, meio que vai ser um aviso para você que tem alguém tentando acessar aquela conta naquele momento. E aí você vai ficar assim, um pouco pensativo, vai tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo, se realmente foi você que fez aquele login, ou se alguém realmente está tentando acessar aquela sua senha, e aí dá tempo de você ir lá, com calma, e trocar aquela senha anterior que estava, para que seja algo de segurança, porque você percebeu que tinha alguém realmente tentando acessar e tinha passado por aquela primeira etapa, porém, como você tinha colocado essa autenticação em dois fatores, a pessoa não conseguiu realmente passar pela segunda etapa. E agora a gente vai falar Só um falar uma pouco. coisinha antes. Marcos, só falar uma coisinha antes. Isso da autenticação de dois fatores é bem importante, porque ultimamente muitas pessoas têm tentado aplicar um golpe de, assim, finge que é uma loja, tipo assim, entra em contato com você pelo Instagram e pede seu número de telefone. E aí, se você não tiver essa autenticação, tipo assim, eles vão fazer a autenticação neles e pedir esse código para você, fingindo que é alguma coisa de resolver da loja, sabe? E se você não tiver feito essa autenticação, fica mais fácil de você cair nesses golpes, essas pessoas tentando enganar mesmo. Então, por isso que ela é muito importante que você faça ela, que não deixe ela, tipo, se o aplicativo, se o programa tiver essa autenticação, é bem interessante que ela seja feita, antes que alguém tente te dar um golpe, né? E, pessoal, Deixa eu continuar. tem alguma dúvida do que a gente já falou até agora? Porque a gente vai para uma parte um pouco mais prática e para que a gente possa tirar um pouco dessas dúvidas de vocês. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, principalmente nessa autentificação de dois fatores. Se vocês realmente terem alguma dúvida sobre isso, vocês podem mandar aí no chat que a gente vai estar respondendo antes de ir um pouquinho para essa parte prática para vocês.
Ok, pessoal. Mas caso vocês tenham, ou tenham lembrado de alguma coisa que vocês já viram até agora, mais para frente vocês podem estar mandando aí que a gente vai estar vendo. E agora a gente vai estar falando principalmente um pouquinho dessa parte mais prática, do que seria viável vocês adquirirem, quais seriam os aplicativos que vocês poderiam utilizar para realmente terem maior segurança. E aí quem vai falar um pouco mais sobre isso é a Natália agora, passo a palavra para ela. Então, um dos aplicativos que é um exemplo de antivírus, ele dá tanto no celular quanto no computador, é o Avast. Pode ir. É muito importante que a gente tenha um bom antivírus, porque nele a gente vai poder escanear o celular para ver se tem alguma ameaça, se o seu dispositivo está vulnerável. É, Todos os aplicativos que vocês forem instalar, eles vão verificar para ver se o aplicativo ele é seguro ou se ele é maligno, e isso pode evitar alguns danos que ocorreriam no seu dispositivo, né? Além disso, ele também vai proteger de alguns links que estão infectados pelos malwares, né, que sejam os vírus. Porque às vezes vocês recebem um link aí de alguém mandou, vocês abrem ele e pode infectar o seu celular. Isso, eles iriam detectar que esse link ele tem malware, então tipo assim você não vão indicar que você não abra, que você deixa ele lá quieto, ou até link recebido pelo WhatsApp, por SMS, ou qualquer link de algum site. E também dá para avaliar todas as redes Wi-Fi antes de você conectar nela. Às vezes você quer conectar no Wi-Fi público que você está precisando, ele vai olhar se essa rede ela é segura, né? E tem umas funções de avaliar o desempenho também. É, Vocês vão ver como que seu computador está funcionando, como que o celular está funcionando, permite liberar espaço que está sendo usado sem precisar, e vai ter uma otimização da RAM, né, deixando o dispositivo mais rápido, e sem ficar travando, e também ajuda a economizar a bateria, né? Pode passar. Outro desses aplicativos, esse daqui era o caso de guardar a senha, ele chama LastPass. Olha aqui. Ele é um aplicativo, ele é muito conhecido, né? Vocês podem salvar códigos de acesso de sites, nomes de usuário. Assim, quando você for entrar num aplicativo ou no site que você tenha que fazer um login, né? Tem que fazer um acesso com usuário e com senha, você não vai precisar ficar digitando todo o seu usuário, ou digitar o e-mail, digitar a senha, e eles já vão preencher automaticamente. E aí vocês conseguem mudar a senha, né, de forma mais constante, nesse caso, tipo, de 3 em 3 meses, e sem correr o risco de esquecer, né, porque lá eles vão estar salvando para vocês, então vocês não precisam saber a senha de cada site, de cada aplicativo. E tudo isso é tudo criptografado, tudo protegido com criptografia de alto nível. E caso você tenha a versão mais recente do Android, do iOS, vocês não precisam ir toda hora colocar, tipo assim, para salvar os dados no aplicativo. Ele já vai automaticamente, assim que você faz um novo login, cadastra uma senha, cadastra em algum site, algum aplicativo, ele já vai memorizar a sua senha, o seu login. E além disso, ele ainda vai assegurar a proteção de números de cartão, senha de redes de Wi-Fi, entre outras opções. Deixa eu passar. O Keeper é outro que também serve para gerenciar senhas. Pode ir. Ele seria como um cofre digital, né? Ele tem armazenamento ilimitado das senhas para o celular ou para o tablet. E ele é bem simples, ele tem muitas funcionalidades e ele também tem criptografia de alto nível. E ao navegar na internet, você vai ficar tipo assim, no controle e tudo vai ter o preenchimento automático dos formulários, que seria no caso de acessar, né? Colocar usuário e senha. E também sendo bem simples acessar todos os serviços que você sempre utilizam, sem precisar ficar digitando, sem precisar ficar lembrando. E ele ainda fornece um cofre para arquivos, fotos, vídeos, tudo privado, tudo criptografado e sendo organizado em pastas e subpastas.
Esse Capper, gente, ele é um aplicativo assim, bem interessante, como a Nath disse, porque ele realmente fornece um copy, mas ele junta todos os arquivos, fotos, vídeos de forma privada. Então, muitos aplicativos hoje em dia, eles fazem por parte, né? Algum faz só fotos, algum faz só vídeo, algum faz só arquivo. E nesse aplicativo ele junta e tem essa junção de ter a facilidade de todos esses arquivos, fotos e vídeos também em um lugar só, de forma privada, e assim ele gerencia principalmente nessas questões da senha, você tem a segurança daquelas fotos e daqueles arquivos, principalmente que você queira guardar. Outro aplicativo também seria o Ocultar Fotos e Vídeos, né? Que também funciona com criptografia e ele vai proteger os conteúdos que você tem no seu dispositivo. Vocês vão definir uma senha ou um padrão de desenho, né? Geralmente a gente usa lá uma senha, um padrão de desbloqueio para a tela. Ele vai ocultar as fotos e os vídeos que estão na galeria padrão. E aí, sempre que você quiser acessar, você vai ter que digitar uma senha ou desenhar um padrão para conseguir acessar essas fotos e seus vídeos. E vocês ainda conseguem salvar tudo na nuvem, né? Então, não gastaria espaço de armazenamento no celular. Ele também vai tentar avisar vocês quando alguém tentar entrar nesses aplicativos, assim, entrar nessa galeria para tentar ver suas fotos, seus vídeos. Vai mandar um e-mail, né, falando, tipo assim, alguém tentou acessar e digitou a senha errada, e vai ficar sempre registrado, assim, numa lista. E aí você vai ter o controle de quem está tentando ver seus arquivos, se alguém está tentando invadir, né? Ver esses arquivos seus que são secretos, né? Que estão protegidos. Pode pensar. Pessoal, lembrem-se lá daquela autentificação de dois fatores. Esse aplicativo tem um pouquinho dessa junção. Principalmente quando alguém tenta acessar suas fotos, seus aplicativos lá que você colocou através desse ocultar fotos e vídeos, ele vai mandar esse e-mail de forma de autentificação. Então, sempre vocês vão estar realmente cientes de alguém estar acessando suas fotos ou vídeos. O Family Link, ele já é um aplicativo um pouco diferente. Ele é para estimular os hábitos digitais mais saudáveis, né? Ele é uma central de controle para os pais terem acesso a todas as atividades que seus filhos estão fazendo no smartphone. Então, seu filho está lá mexendo no smartphone, às vezes você está trabalhando, não sabe exatamente no que ele mexe. Esse aplicativo, você consegue ver quantas horas que ele gastou em cada aplicativo, cada coisa que ele baixou, tudo. E eles ainda têm a indicação de aplicativos ideais para crianças, de acordo com a faixa etária, né? Essas dicas desses aplicativos são feitos por professores de diversas áreas, são feitos por professores para diversas faixas etárias. Então, tipo assim, com quem sabe do assunto, né, com quem tem, assim, pode indicar, né? E assim você tem certeza que os aplicativos que ele está usando, que ele está mexendo, são ideais para a idade dele. E isso, para ter mais segurança ainda, quando a criança estiver fora de casa, você consegue saber exatamente qual que é a localização dela, desde que o celular dela esteja ligado. Aí você consegue acessar, às vezes a criança sai sem avisar, então você já tem assim a localização dela. Olha que interessante, pessoal. Nesse momento, né, que a gente vive de quarentena e tudo mais, a gente não tem as aulas, né, principalmente para as crianças, e eu tenho certeza, assim, que elas sentem muita falta desse momento, de ter esse contato. E assim, quando elas têm contato com o aplicativo, que muitas vezes agora é o meio de contato delas para aprender alguma coisa diferente, esse aplicativo ele indica, através de professores, porque ele é feito por eles, as indicações, no caso, para que a criança esteja aprendendo utilizando aquele aplicativo, que no caso é o Family Link. E aí é como se a criança estivesse naquele momento aprendendo coisas que ela estaria aprendendo na escola. Então, é algo assim, bem de presente, é algo que pode agregar bastante. O Express VPN, ele é um outro tipo de aplicativo também. Ele é um dos melhores serviços de proxy da atualidade.
serve para maximizar a segurança ao navegar na internet, né? Em poucos segundos você vai acessar os seus sites, seus favoritos, com máxima privacidade, em modo seguro e anônimo, né? Com aquela janela anônima. Para garantir a segurança, ele usa também a criptografia na conexão. Assim, outras pessoas não vão conseguir monitorar as suas atividades na web, registrar o que você está fazendo online, o que você está pesquisando, que site que você está entrando. E isso é perfeito para quem não quer que as informações, que são confidenciais, sejam vistas por hackers ou outros internautas que não tenham muito boas intenções, né? Isso, pessoal. Uma dica para que vocês estejam usando atualmente esse aplicativo, que é o ExpressVPN, esse proxy aí, ele é utilizado para muitas empresas bancárias, no caso, são os bancos que vocês utilizam hoje em dia. E hoje em dia, provavelmente, vocês costumam utilizar aplicativos aí de banco nos celulares, ou até o próprio aplicativo no computador, para fazer alguma conta, ou para acessar algum saldo, algum extrato. Ele baixado tanto no seu celular quanto no seu computador, ele realmente dá essa segurança maior, porque hoje em dia a gente tem muitas receios de estar acessando somente contas bancárias pelo celular ou pelo computador. E esse aplicativo, ele realmente mostra uma segurança muito grande, porque ele já foi testado por grandes empresas. Então, ele passa realmente essa questão da gente estar acessando e não que está indo presencialmente nos bancos, no caso, para que a gente tenha uma maior facilidade, tenha um maior acesso também, porque os aplicativos hoje em dia, eles fazem muito mais coisas com mais rapidez do que a gente presencialmente no banco também. O Firefox Focus, ele seria um navegador para vocês utilizarem, pode ir. Que ele é um navegador que ele é muito leve, mas ele tem as funções que garantem a privacidade e garantem a segurança. E nele você vai navegar sem registrar o histórico. Ou seja, tudo que você pesquisou, todos os sites que você entrou, não vai ficar registrado lá. Vai ser tudo apagado. E ele conta também com um bloqueador de rastreadores online. Assim, sempre que você tiver suspeito que você está sendo vigiado, você pode acionar essa função e ficar tranquilo enquanto navega pela internet. Apesar de ser simples, ele é muito eficaz. Ele vai garantir a privacidade mesmo em conexões públicas e protege os dados de navegação. Então, mesmo se você estiver acessando o Wi-Fi de algum lugar público, ou seja, de escola, Wi-Fi de qualquer lugar público, ele vai continuar protegendo seus dados. Show, pessoal. Mas aí agora, a gente já falou todos esses aplicativos, já falou das questões de segurança que vocês podem estar acessando, as dicas, principalmente da autentificação de dois fatores, que eu vou estar lembrando aqui para vocês começarem a utilizar, caso vocês não utilizem ainda. A gente apresentou todos esses aplicativos que vocês podem estar baixando. E aí, como que a gente pode, de fato, estar baixando esses aplicativos agora, por exemplo, para o celular? Aí eu vou estar apresentando uma nova tela aqui para vocês, mostrando um pouquinho na prática de como que vocês poderiam adquirir esses aplicativos. Aí, pessoal, aí depois que a gente já está na janela de navegação, no caso, lá no Google, a gente pode estar acessando a Apple Store, que no caso é para quem usa principalmente questões de iOS ou iPhone, e para quem usa Android, que geralmente pessoas costumam usar mais, seria no caso a questão do
Google Play. Aí assim que a gente já acessa o Google Play, a gente pode estar lá pesquisando, como por exemplo o que a gente apresentou do Avast, que foi o primeiro. Acho que não tá aparecendo da Play Store, não. Só da Apple. Deixa eu. Vocês vão digitar lá normal, Google Play. Geralmente vai ser esse primeiro site mesmo. Se atentem, principalmente, para vocês verem as questões de segurança, porque no caso é uma questão prática. Aqui em cima, ó, tem um cadeadinho que ele indica que a conexão é segura. Geralmente, quando vocês entram em um site e não tem esse cadeado fechado e não tem essa opção de conexão segura, podem ficar suspeitas que esse site pode ser alvo de um vírus. Mas se você tiver instalado algum programa de antivírus, que no caso seria o Avast, que a gente tinha apresentado, que no caso é esse primeiro aqui mesmo. E aí, quando vocês têm instalado lá no celular de vocês esse aplicativo, ele já vai identificar para o site que vocês utilizam. Aqui vocês conseguem ver somente essas notas que as pessoas dão nas redes sociais. É importante a gente estar vendo isso aqui. Aqui a nota está de 4,7, mas, por exemplo, alguém indicou algum aplicativo de segurança para vocês, a nota aqui está 3, e aí vocês veem nos comentários, não são comentários muito legais, e isso já indica que realmente aquele aplicativo é algo muito legal para a gente estar adquirindo. Ó, deixa eu aqui de novo, para vocês verem. Assim que a gente acessa aqui, a gente já vê algumas fotos, somente mostrando o que o aplicativo faz. E aí tem as especificações, e quando a gente coloca aqui em ler mais, já mostra todas as especificações que ele já tem, tudo o que ele já faz, e tudo o que ele pode fazer ainda mais, algumas atualizações que ele tiver recentemente, e mostra principalmente, ó, como a gente tinha falado, as questões de segurança de uma foto, de bloquear aplicativos, de remover os anúncios, que são as propagandas que realmente costumam deixar o seu computador um pouco mais lento, e usando esse antivírus, o seu computador consegue ter um mecanismo um pouco mais rápido. Ele faz a limpeza dos arquivos indesejados, que no caso seriam os possíveis vírus. Tem as questões do crop de fotos, que é principalmente de você ter aquele conjunto, né, tudo salvo em um único lugar, de forma segura, que ninguém tem acesso. E o principal, que geralmente é a segurança do seu Wi-Fi, porque quando um vírus invade seu Wi-Fi, ele consegue ter acesso a toda rede de conteúdo que você acessa na sua casa, e se o seu Wi-Fi está protegido, então nada ali naquele lugar vai ter acesso a algum tipo de vírus. E aqui, né, como a gente tinha falado um pouquinho das questões de vírus, segundo a gente falado era do LastPass, que é esse primeirozinho aqui, que é as questões das senhas. Sempre vai funcionar um pouquinho dessas questões mesmo. Lembre-se de estar olhando novamente a nota que os consumidores usam, de estar lendo um pouquinho dos comentários e de vir aqui ler mais. E aí, principalmente, a gente tem que estar atento um pouquinho nas questões de armazenamento do seu celular ou do seu computador. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, está 1 GB de armazenamento criptografado. Mas hoje em dia, muitos celulares e muitos computadores também, eles mudam muito essas questões de armazenamento, o tamanho. Alguns podem ter mais, alguns podem ter menos. Então, vai ter uma certa restrição para alguns celulares e para alguns computadores.
Então, por exemplo, se você tem acesso de vários logins, de várias redes sociais, de vários sites, de vários programas, e você quer salvar nele. E pode ser que chegue um momento que ele não vai conseguir ter acesso maior a tudo aquilo que você queria ter acessado, mas ele, assim, se for de uma forma mais básica, caso você utilize só para as questões de redes sociais ou só para as questões um pouco mais privadas, para as questões de bancos, então ele já consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Mas para caso faça de uma forma mais complexa, aí seria, no caso, uma forma mais premium, como pode dizer aqui, que seria uma forma paga, né? Então vocês têm que se atentar a isso também. E falando um pouquinho também das questões lá do Family Link, que é onde a gente tem acesso, que é esse primeirozinho aqui, a gente tem acesso às questões das crianças, ou até mesmo pessoas que a gente quer monitorar. Por exemplo, você tem uma empresa e você quer fazer os logins lá para os seus funcionários. Então, funciona para isso também. E aí, lembre-se novamente de estar vindo aqui nas especificações, de estar vendo a nota do aplicativo. E aqui vocês conseguem ver, né, todas as especificações, além do que a gente já tinha falado, principalmente as questões de ensino, como eu tinha falado anteriormente. Essa questão é muito legal, principalmente para estar monitorando tudo isso, ou para você ter uma empresa e querer monitorar a pessoa que está exercendo aquele serviço para você. E assim, né, a gente consegue ter tudo aquilo que a pessoa está acessando lá na empresa, ou a criança naquele celular, tudo em um local só. E isso facilita a nossa análise, a gente consegue fazer um possível relatório, consegue fazer uma evolução, tanto na criança que a gente está analisando, o que, que ela está querendo fazer, quais que são as indicações para ela, ou para aquele funcionário, quais que são as indicações que a gente está fazendo para ele, e se ele realmente está acessando aquele conteúdo que são indicados, para que ele evolua e faça algo diferente dentro da empresa, ou para a criança que está em constante aprendizagem e precisa ter esse conteúdo indicado, assim, que hoje em dia as escolas não estão podendo dar. Então, ele é algo, assim, realmente bem importante. E aí, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês na prática, agora também, a questão de como ativar um pouquinho das seguranças direto no celular. Show, pessoal. Até então, vocês estão tendo alguma dúvida de como que poderia ser alguma outra forma de estar conseguindo os aplicativos? Se vocês tiverem, pode estar falando aí, que a gente tira essas dúvidas para vocês também. Mas, no mais, a gente vai dar, assim, somente algumas dicas, né, de como a gente pode aumentar essa segurança, somente nos smartphones, que é onde a gente está constantemente usando o dia todo. E a primeira, a gente definiu código de bloqueio, né, que hoje em dia a gente já usa, mas ainda muitas pessoas não têm esse costume de bloquear a tela do celular, no caso. Mas isso é algo muito importante, porque a gente, querendo ou não, tem muitas coisas importantes nos nossos celulares. A gente tem realmente coisas de trabalho, tem coisas pessoais que a gente quer manter em privatização. E depois que isso realmente fica acessível para outras pessoas, acaba realmente sendo uma grande preocupação para a gente, né? E a primeira coisa que vocês podem estar fazendo, nesse caso, quando um celular pode ser roubado ou não, assim que quando alguém tenta
acessar, ou é acessado, ou você perde o celular, vocês ativarem somente essa questão de não rastrear o celular. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho na prática como que funciona. E assim, quando você já realmente tenha essa coisa, né, esse imprevisto, pode ser que quando não está ativado essa opção de rastreamento, tanto nos celulares Android como iOS, que são no caso dos iPhones, você não consiga recuperação do celular. Então, aí que vem a grande importância de realmente estar acessado, né, e de estar monitorado, essa questão de não rastreamento do celular. E como que a gente pode fazer essa questão de não rastreamento no seu celular? No caso, aqui a gente está falando do Android, mas que funciona da mesma forma para os telefones iOS. O primeiro passo, né, seria, no caso, vocês clicarem lá no canto superior, direito da tela do Chrome. A gente toca em configurações e no menu avançado, a gente pode tocar em privacidade. E aí aqui eu tenho uma imagenzinha que mostra para vocês, assim que vocês já clicam lá naqueles três pontinhos em cima, e vocês já vão em configurações, vão em privacidades. Aí vocês podem perceber, ó, que lá o salva-senhas está ativado. Então, se vocês tiverem um antivírus ativado no seu computador, essas senhas vão estar seguras. E o segundo passo, que no caso aqui a gente está no passo 4, seria já ativar essa opção de não rastreamento, deixar ativado. Aí, assim que a gente já veio aqui em configurações, privacidade, a gente deu aquele cliquezinho, já vai aparecer essa opção de não rastrear. Como vocês podem ver aqui embaixo, ela está desativada. Então a gente tem que vir aqui em cima e clicar, arrastar para o lado, para ela poder estar ativada. E aí sim, vocês têm essa segurança. E aí, uma outra dica, que no caso seria o bloqueio do seu número de telefone, quando for necessário, no caso, porque hoje em dia, se a gente perde o celular também, ou tem o número de celular clonado, isso pode acontecer, principalmente agora, tem acontecido muito isso ultimamente. E quando você liga também, né, para algum serviço, ou para alguma empresa, pode ser alguma operadora, ela está salvando aquele número de celular para possíveis retornos, para mandar alguma coisa, para fazer uma ligação e oferecer algum tipo de produto, alguma promoção. E aí, quando ela de fato tem acesso a esse número seu de telefone, ela futuramente tem acesso a muitas coisas de dados seus através do seu número. Porque hoje em dia o número de telefone consegue ter acesso a muitas coisas que a gente às vezes nem percebe. E quando a gente de fato consegue ter uma melhora nisso, a gente utiliza o Google Voice. Ele é um aplicativo que vocês podem estar utilizando, somente para quem recebe muitas ligações de empresa hoje em dia, ou para quem faz ligações constantemente. Pode ser até de forma privada, para alguém da família, para que não seja clonado ou alguma coisa assim. E o Google Voice, ele consiste em realmente como se fosse criptografar aquela sua ligação, ou seja, guardar aquela gravação que vocês fizeram, porque, querendo ou não, as empresas, para quem, por exemplo, de telefonia, assim que elas acessam o seu número, elas têm acesso a essas gravações também. E utilizando esse Google Voice, vocês criptografam essa ligação que vocês estão fazendo e não tem acesso a mais ninguém. Fica realmente restrito a vocês e vocês têm uma segurança para que aquele número seu não tenha acesso a nenhuma empresa ou algum tipo de vírus, nem nada assim. E aí, uma outra dica é vocês evitarem de responder as chamadas de
e spam. E aí, somente nas questões de telemarketing, que costumam ligar para oferecer produtos, promoções, e assim que seu número é colocado nessa lista, ela pode indicar o seu número para outras empresas. E muitas das vezes essas empresas utilizam os seus números para realmente enviarem ou telefonarem através disso. E isso, no caso, é uma forma de spam que a gente deve evitar de responder, principalmente para que não tenha acesso a um vírus, que não tenha acesso a documentos importantes pessoais de você através do seu número. Então, sempre que possível, a gente evitar responder chamadas que tenham conteúdo de spam, ou seja, que tenham conteúdo vitalício, ou um conteúdo que não seja confiável. E, para isso, a gente pode utilizar o Kelly Reid. Esse Kelly Reid, ele identifica automaticamente essas ligações que são de spam, e aí ele já diz para você assim que você recebe aquela ligação. Esse Kelly Reid funciona para Android, e o que faz isso para iOS, que no caso seria os iPhones, seria o True Kelly. Os dois fazem as mesmas questões, eles identificam com aquela ligação. Não sei, muitas pessoas já devem ter recebido aquelas famosas ligações de São Paulo. Esses dois aplicativos, eles identificam da onde que são exatamente essas ligações, identificam que elas não são ligações confiáveis, não são números, por exemplo, de empresas, que são números um pouco mais não confiáveis, um pouco mais aleatórios. Então, esses dois aplicativos eles já identificam, já mostram para você que você não precisa ter aquele atendimento e não gastar seu tempo ou não ter acesso a algum tipo de ameaça para quem esteja ligando consiga acessar o seu número e as suas informações pessoais. E aí, como eu tinha falado, né, que no Android podemos utilizar o Kelly Reid e no iOS, que são os iPhones, podemos usar o Tree. E uma outra questão seria a gente usar aplicativos de recuperação. Esses aplicativos de recuperação consistem um pouco nas questões de GPS, da onde que está o seu celular, da onde que ele pode ter ido, caso seja perdido ou roubado. E nessas vezes, né, a gente muitas vezes fica um pouco preocupado. A gente não sabe ultimamente se a gente foi roubado ou quando foi a última vez que a gente usou, se a gente deixou cair em algum lugar ou esqueceu em algum lugar. Bate um pouquinho aquele desespero. Mas existem ferramentas, né, aplicativos que a gente pode evitar, principalmente isso, que realmente tenham a funcionalidade de localizar o nosso GPS. E aqui a gente está mostrando que muitas empresas usam, muitas pessoas hoje em dia também, que é o Life 360, que ele localiza o seu celular, mas ele também pode ser monitorado, por exemplo, um conjunto de celulares. Se tem você, seu filho, e aí você quer cadastrar os seus dois celulares lá nesse aplicativo. Então, automaticamente ele vai estar sempre analisando e mostrando a localização, tanto do seu celular como de outras pessoas. Não tem realmente um limite, então vocês podem estar cadastrando lá quantas pessoas e quantos celulares vocês acharem melhor ou quiserem. E nesse aplicativo, vocês sempre têm que estar se atentando a deixar ligado, não deixar, né, no caso, o modo avião, que hoje em dia muitos celulares têm essa opção de modo avião. Quando vocês utilizam e deixam ativado esse modo avião do seu celular, é, a área do seu celular e da sua operadora, ela não vai estar disponível, no caso. Então, para que funcione a localização e vocês recuperem esse celular, caso tenha acontecido alguma coisa assim, tem que estar sempre não ligado no modo avião. Então, tem que estar aparecendo lá a localização da área, normal, para realmente receber, por exemplo, uma ligação. E aí, caso vocês tenham ativado o modo avião, aí realmente o aplicativo não vai ter nenhuma funcionalidade. E uma outra dica seria vocês, principalmente, adicionarem informações de vocês no seu dispositivo, no seu celular,
na tela do seu computador e vice-versa. E aí, você perdeu o seu celular ou algum outro eletrônico e caso alguém encontre o seu celular, né, e realmente queira entregar, é preciso que tenha algumas informações lá para que a pessoa consiga devolver o celular para você. Caso o seu celular esteja bloqueado, a pessoa não vai ter acesso a entrar nele, no caso, né? Isso seria uma coisa muito boa, porque aí a pessoa vai ter acesso a muitas coisas pessoais de vocês, e isso não seria algo assim, realmente nada viável. Então, realmente o mais interessante seria aparecer já direto, né, na tela do celular de vocês, essas informações. E para que a gente faça isso no celular de vocês podem até estar fazendo, seria acessar lá na área de segurança. Vale tanto para Android como para iOS. São os mesmos caminhos, né? No Android é um pouco mais fácil, no iOS costuma ser um pouco mais complicado, mas realmente é bem tranquilo, são os mesmos caminhos. E assim que vocês já estão na área de segurança, vocês já podem, ó, aqui embaixo, assim que vocês já clicarem em segurança, já vai abrir essa outra telinha, lá em dados de proprietário embaixo, e assim que vocês já clicarem lá de novo, já vamos para uma outra telinha, que no caso seria o segundo passo, que vai mostrar essas informações de proprietário da tela de bloqueio. Essas informações têm que estar ativada, né, para sempre estar mostrando, vai estar mostrando lá todos os dados, por exemplo, que você tiver, número de telefone e o seu nome. Aí, assim que vocês estiverem ativado, né, e colocar lá o seu nome, o número de telefone, ou algum e-mail específico, caso vocês queiram, isso fica a critério de vocês, para vocês colocarem as informações que vocês acharem mais necessárias e mais tranquilas, para que, caso o celular seja roubado, ele tenha esquecido em algum lugar, e a pessoa realmente for devolver o seu celular, esteja essas informações lá de segurança. E é isso por hoje, pessoal. A gente gostaria de agradecer muito vocês por essa oportunidade. Aqui a gente está indicando dois filmes aí para vocês. E o primeiro é A Privacidade Hackeada e o segundo é o Sheldon, o Herói e o Traidor. Ele mostra principalmente todas essas questões que a gente mostrou para vocês de segurança, de privacidade, de caso o seu celular seja roubado, ou principalmente as questões caso você acesse alguma conta bancária no seu celular, direto para um aplicativo ou programa específico de uma conta bancária que você consegue baixar no seu computador. Ele mostra principalmente as questões de criptografia, né, que no caso é essa segurança maior, as autenticações de dois fatores, e tudo o que vocês podem estar fazendo a mais aí para realmente ter uma conexão segura, porque hoje em dia é muito complicado a gente acessar a internet, a gente acessar aplicativos e ter total segurança de tudo isso. E quando a gente acaba sendo afetado, a gente tendo essas ferramentas disponíveis já ali com a gente já sabendo usar e já instaladas no nosso celular, no nosso computador, a gente não tem aquela preocupação, porque a gente sabe que aquelas ferramentas estão ali para que realmente ajudem a gente nesse momento, para que não aconteça nenhum importuno, não aconteça nada assim que seja ruim, principalmente para coisas que a gente esteja fazendo, coisas de segurança, que a gente precisa ter privacidade própria ou para, no caso de alguma empresa que você esteja se desenvolvendo. E também, né, nas questões de privacidade de hoje em dia para as crianças, para quem é pai, para quem é mãe, e queira ter essa privacidade, que não veja conteúdos que não sejam apropriados, então a gente consegue monitorar e está sempre empenhando alguns conteúdos melhores. Mas por isso é hoje. A gente agradece muito a vocês e qualquer dúvida, a gente vai estar disponível agora para estar respondendo vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês mandarem aqui
E para quem chegou atrasado, não conseguiu assistir a live toda, ela vai estar disponível no YouTube, então vocês, a qualquer momento vocês podem acessar, voltar para assistir o que vocês não conseguiram assistir. Aí agora fica um espaço aberto para dúvidas, podem mandar. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas de como está instalando esses aplicativos, vocês podem mandar para a gente consegue estar ajudando vocês também, é bem tranquilo, de como está acessando, de como está fazendo o login, então podem realmente falar com a gente. Parece que ninguém tem uma dúvida por agora, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida depois e queiram perguntar para a gente, é só entrar em contato com o nosso e-mail. Eu vou deixar aqui, como eu deixei como deixei na outra live também. Qualquer dúvida que surgir, é só entrar em contato. Eu vou mandar aqui o e-mail. Exatamente, pessoal. Obrigado aí pelo carinho de vocês. A gente fica muito agradecido que vocês tenham gostado. E lembrando, né, que dia 12, quinta-feira, tem uma nova live, então a gente espera que vocês. E a próxima, né, no caso, que é de alimentar plataformas. Então, espero que vocês estejam empolgados para essa próxima live também. E que vocês compareçam, porque vão ter novas dicas lá também. E que vocês vão poder, né, usar bastante no dia a dia de vocês. Podem estar melhorando a evolução, ou alguma coisa a mais que vocês queiram fazer de alguma criação. Então, qualquer dúvida a mais, pode entrar em contato com a gente. Eu deixei o e-mail aí. Queria agradecer também a todos vocês por disponibilidade, por terem assistido, né? Por terem separado um tempinho para assistir. E muito obrigada e muito boa noite para todos vocês. Boa noite, galera. Eu espero que estejam bem. E qualquer coisa a mais, realmente pode falar com a gente. Tchauzinho. Tchau, tchau, galera.